tive essa exposição de estar em cargo C-Level já muito jovem. Aqui no Brasil eu já era um diretor-geral, né, um CEO, com 31 anos de idade. Eu participei em 71 dias, em 29 processos seletivos. O único cara que não quer que você coloque o Open to Work é quem está ganhando dinheiro com o seu desemprego. A visão do RH ela é muito política e ela nunca vai ser tão transparente para o candidato. E às vezes o candidato ele comete alguns erros que inibem que ele alcance, não somente no processo de seleção, não é somente para o processo da seleção, mas é desde já do momento que ele está dentro da empresa. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Hoje nós recebemos o Daniel Moreto, aqui no Pessoas e Produtos. O Daniel é um profissional renomado com vasta experiência no crescimento exponencial de organizações globais no segmento de meios de pagamento, Bank as a Service e BPO. Atualmente, o Daniel é Regional Director Latam na Pay Retailers, onde lidera as operações em toda a América Latina. Com uma carreira marcada por conquistas notáveis, Daniel se destaca em gestão de equipes, estratégias de negócios e transformação digital. O Daniel possui uma vasta experiência em desenvolver negócios em processamento e pagamentos de cartões, além de atuar como presidente do Conselho de Jogo Responsável e eSports, no movimento Inovação Digital. Ele também é um defensor do futuro do trabalho, explorando temas como home office e as transformações no ambiente de trabalho como um todo. Daniel, bem-vindo ao Pessoas e Produtos. Obrigado, Bruno, por tudo aí que você já comentou, né? Contou bastante aí sobre o Daniel. Obrigado, então, aí por ter esse convite de participar aqui no podcast Pessoas e Produtos, né? E poder falar um pouquinho mais aí da minha carreira, né? Daniel, eu imaginava que as minhas últimas semanas tivessem sido animadas. Acompanhando as suas últimas semanas e a gente conversando, toda hora a gente conversava, você estava num lugar diferente. Eu posso citar 3 aspectos aqui das últimas semanas que eu vivenciei e pude acompanhar da sua rotina, da sua jornada. Primeiro, você ficou preso em Barcelona, no aeroporto de Barcelona, quando teve o apagão da tecnologia, da CrowdStrike, lá com a Microsoft. Vi os seus posts em Barcelona preso no aeroporto. Na semana seguinte, acompanhei uma mudança de função que você teve na Pay Retailers. Você era Country Manager Brasil, agora é diretor regional de toda a América Latina. E agora, nos últimos dias, eu vi que você está lançando um livro. Então, assim, minha semana, comparada com as suas últimas semanas, a minha não foi tão animada. Conta pra gente tudo o que aconteceu nos últimos dias, Daniel. É que eu acho que é tudo, na verdade, vai sendo resultado de muitas ações que vêm acontecendo, né? Porque essa intensidade não são somente das últimas 3 semanas, né? Mas é o dia a dia que ele é intenso, eu diria, né? Existe, então, essa intensidade, ela passa no meu dia a dia de uma maneira, ela é bastante constante, né? Então, ter ficado preso em Barcelona, isso realmente não estava dentro dos planos. Aconteceu com um monte de gente, não foi só eu, né, que estava ali, estava o aeroporto lotado, todos os aviões parados, aguardando a solução, né? Mas o importante é que consegui voltar para o Brasil. 3 horas depois a gente conseguiu levantar voo e está retornando, né? Teve gente que teve aí outros problemas, mas no final das contas a coisa foi se regularizando, né? Isso mostra como a gente está dependente de tecnologia. Agora, quando a gente entra para falar um pouquinho aí do que vem acontecendo das mudanças, principalmente de carreira, está ocupando agora essa função de diretor regional para a Latam, ela se deve muito aos resultados que a gente vem se obtendo aqui no Brasil, né? Então a operação aqui no Brasil teve muita coisa positiva que aconteceu ao longo do tempo. A primeira coisa foi estruturar a operação, construir o time. Quando eu cheguei aqui na empresa, éramos 13 pessoas. Hoje nós somos 60 por parte da Pay Retailers. Nós fizemos uma aquisição nesses últimos 10 meses, que foi a aquisição da Transfira. Nisso já a empresa alcançou aí 120 colaboradores no Brasil.
Teve também aí que nós conseguimos a licença de instituição de pagamento, então hoje nós somos uma IP regulada pelo Banco Central em 2 frentes, né? Uma pela empresa que a gente comprou, né, que foi a Transfira, e também no caso da Pay Retailers. Então nós estamos aí, em apenas 10 meses teve uma evolução muito grande a empresa nesse sentido, né, em termos de organização, de estruturação, né, e está criando a equipe. Então, a expectativa da organização, da corporação, é que isso aconteça também com os demais países dentro da América Latina, porque hoje nós temos uma representatividade muito grande da operação brasileira. Então, agora é diminuir um pouco essa exposição e continuar crescendo nos demais países, né? Então, existe grande oportunidade, né? A gente tem um mercado muito grande no Peru, a gente tem um mercado muito grande na Colômbia, no México, América Central também, que eu tive a oportunidade de morar 8 anos em Costa Rica, a gente também está presente lá, então tem uma oportunidade muito grande na América Central. No Chile também a gente tem uma grande oportunidade. Então o que acaba acontecendo é agora entrar nessa fase de estruturar a organização para ela continuar crescendo de uma forma estruturada, mas não somente no Brasil, mas também em toda a América Latina, né? Então eu estou nessa fase, por isso que você está me vendo cada pouco num lugar, cada pouco em um lugar aí onde eu estou, né, estou proporcionando algumas mudanças, né? Então é por isso que eu estou passando por todos esses países para estar nessa fase de construção das equipes, né? Porque são elas que vão levar a construção de processos que vão fazer com que a empresa consiga avançar, né, virar uma máquina realmente de crescimento exponencial. Então, aí esse é o caminho, né? Você vai ver bastante aí coisa nesse sentido, né? E por falar em exponencial, aí a gente entra em outro assunto, que é o caso do livro, né? Você vê que tem bastante, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? É um caos controlado. Exato. Pois é. Inclusive, que nome fantástico, hein? Do livro, deixar você falar e comentar pro público. Adorei o nome, adorei o título, cara. Então, esse foi um trabalho em conjunto com a editora Gente, né? Então tem muita gente que trabalhou por trás, nos bastidores, para que esse projeto realmente acontecesse, né? Então, o que acontece? Isso vem muito ao longo da minha carreira. Como que a gente chegou nesse livro, né? Bom, eu estou pela 4ª vez num cargo de C-Level aqui no Brasil, né? Fora o que já tinha ocupado em Costa Rica, na América Central, que eu era um gerente de contas global, né? Então, quer dizer, tive essa exposição de estar em cargo C-Level já muito jovem. Aqui no Brasil eu já era um diretor-geral, né? Um CEO, com 31 anos de idade. E aí a gente vai acumulando experiências em como alcançar esses mais rapidamente dentro do ambiente corporativo, de como alcançar posições de mais alto nível. E digamos, dentro dos meus objetivos, o que veio acontecendo, né? O ano passado, em outubro, eu tive uma transição de carreira, né? E nessa transição de carreira foi onde eu acabei ajudando muita gente, porque enquanto eu estava me recolocando, né? Porque eu saí da CSU, a CSU é uma grande empresa que está na Bolsa de Valores, está então, né, no mercado de tecnologia para meios de pagamento e etc. E eu acabei saindo de uma posição C-Level de lá e vindo para o mercado, né? Então fiquei um período nessa transição. Só que aí, como eu estava muito exposto no mercado, nem eu sabia que tão fácil eu conseguiria me recolocar. Eu sempre me recoloquei muito fácil, mas ali eu acho que foi demais de fácil. Por quê? Eu participei naquela época e eu vi que isso ia ser tão fácil, né? Já nos primeiros momentos que eu coloquei no LinkedIn lá, Open to Work, estou aberto a novas oportunidades, né? Eu participei em 71 dias, em 29 processos seletivos. E eu fui, digamos, filtrando aqueles processos, como eu vi que era muito, quais eram os processos que eu mais me encaixava e que ia servir, ia estar mais enquadrado com aquilo que eu poderia ser bem sucedido, né? No final das contas, em 81 dias eu comecei a trabalhar na Pay Retailers. Então, foi muito processo. Eu poderia ter escolhido
isso, né? E isso se causou devido a um método que eu fui criando ao longo da minha própria carreira. E que quem me ajudou a mapear isso foi a Editora Gente, né? Porque nas conversas o pessoal... Na verdade, o meu livro ia sair em outra linha, mas aí, conversando com o pessoal da Editora Gente, falou assim, não, você tem que falar sobre empregabilidade, porque é quase impossível a gente ver alguém de C-level se colocar tão rápido no mercado, se recolocar tão rápido, com tanta facilidade, né? Então, o livro... durante esse período, por que ele foi indo para esse caminho, né, de empregabilidade exponencial? Enquanto eu estava me recolocando, aconteceram várias coisas comigo. Desde etarismo, porque eu tenho os cabelos brancos, né, já não sou mais um menino, de tudo. Mas nada disso me impediu de me recolocar com uma certa facilidade. Então a gente criou um método, colocando dentro desse livro empregabilidade exponencial, para ajudar o quê? A diminuir esse abismo, porque as pessoas estão cada vez mais com o long life learning, alcançando idades mais avançadas e continuando produtivas, que existe um abismo entre oportunidade e as pessoas que estão disponíveis. Então, como fazer com que essas pessoas consigam ocupar essas vagas, né, e ter essa oportunidade? Então, o livro ele traz métodos para que as pessoas tenham uma facilidade muito grande de se recolocar. E não que as pessoas tenham que procurar emprego, porque eu não me candidatei em nenhuma vaga. Todas as vagas, os 29 processos, foram empresas que me procuraram. Mas é mostrar para as pessoas que é possível com que você seja desejado pelo mercado e não precise procurar emprego, mas que o emprego te procure. Então, é uma visão um pouco diferente do que normalmente quem trabalha em RH tem. É mais uma visão de quem passou por todas as etapas no ambiente corporativo, chegou lá e se manteve em 4 situações em empresas diferentes. Né? Então, quer dizer, eu tinha que dar esse retorno para a sociedade, porque muita gente me procurou, muita gente sofreu e acompanhou comigo a minha recolocação. E muita gente me contava as histórias de quanto estava sofrendo para conseguir se recolocar. Ai, Daniel, mas eu tenho 7 meses e não consigo me recolocar, e você está se recolocando tão rápido. Né, então surgiu essa ideia, foi colocar no papel, criar esse projeto. Então ele é um projeto realmente para diminuir esse abismo entre as pessoas que estão procurando emprego e as vagas que estão ali disponíveis, né, e gerar essa empregabilidade. Então é um livro muito bom, eu realmente recomendo. Já está aí o link, né, que você vai compartilhar, Bruno. Poxa, já está o link, vai ser divulgado, com certeza. Inclusive, Daniel, vendo você falar, eu estou criando uma imagem aqui na minha cabeça e estou entendendo que tem uma visão muito prática, né, no livro. E é a visão do outro lado da mesa, do candidato, que passou por essas etapas, que buscou o processo seletivo, não a visão do RH que a gente está acostumado a ver e outras publicações. Estou entendendo que tem uma visão muito prática, muito pragmática, como você disse, para reduzir esse abismo entre as pessoas e as posições que existem no mercado. Não, com certeza, né, Bruno? Porque o que acontece, às vezes... a visão do RH ela é muito política e ela nunca vai ser tão transparente para o candidato. E às vezes o candidato ele comete alguns erros que inibem que ele alcance, não somente no processo de seleção, não é somente para o processo da seleção, mas é desde já do momento que ele está dentro da empresa. Tem algumas... o corporativismo ele existe. Existem algumas etiquetas dentro das empresas que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso e acabam perdendo o emprego, acabam perdendo uma promoção. Então é como você saber jogar o jogo. É como você fazer parte de um verdadeiro Big Brother que é dentro das empresas e ter sucesso nela. Então, quer dizer, se eu conseguir ter isso e criar um método, o mínimo que eu podia fazer era transmitir isso para o mercado e falar, gente, olha, é isso aqui, ó. Por mais que o RH fale para você que é um negocinho assim tão simples, talvez não seja. Vai por esse outro caminho e analisa de um ponto de vista um pouco mais pragmático. Você quer crescer na carreira? É isso aqui, ó. Já gostei dessa visão pragmática, desse pragmatismo, achei muito legal. Aproveitando, você citou algo aqui que eu vou ter que perguntar para você. Até hoje tem uma discussão muito grande em relação às pessoas que estão buscando uma nova oportunidade no mercado, em relação ao selo Open to Work.
Eu já vi posts seus falando sobre isso, que colocou, tem pessoas que orientam que você coloque e outras que você não coloque o selo Open to Work. Qual que é a sua opinião? Eu vou ser bem pragmático nisso. O único cara que não quer que você coloque o Open to Work é quem tá ganhando dinheiro com o seu desemprego. Porque se você se recolocar, ele deixa de ganhar alguma coisa. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte, olha, e isso eu aprendi quando eu saí da CSU. Porque o que aconteceu? Eu gostava muito do trabalho, eu era muito bem relacionado com os clientes, etc e tal. Então, quando eu fui desligado da empresa, o que aconteceu comigo? Um cliente, logo depois, eu estava voltando para casa, isso era 4 horas da tarde, me liga um cliente e fala assim, Daniel, como que tá tal contrato, não sei o quê. Rapaz, aquilo me deu uma dor no coração, porque eu falei assim, acabei de ser desligado, vou ter que lidar com isso aqui. Aí eu expliquei para ele, eu falei, não, né, com carinho, com jeitinho, eu falei, olha, cara, tem uma outra pessoa que vai te atender, fica tranquila, que eu acabei de ser desligado, eu não tô muito com cabeça para poder te ajudar, mas talvez vai aqui. Passou 30 minutos, outra pessoa me ligou. E Daniel, olha, tem esse outro negócio aqui, eu queria falar contigo, tem uma reunião, papapá. Eu falei assim, cara, acabei de ser desligado. Na segunda vez que eu tive um contato de um ex-cliente me procurando, eu tava me sentindo tão mal, porque assim, o desligamento, ele te impacta. Não adianta, não tem uma pessoa que saia feliz, não é impossível que ela não vá sentir nada. Ela vai sentir alguma coisa no momento que ela é desligada. E aí o que acontece? Aquilo estava me fazendo, eu precisava pegar e falar assim, olha, eu preciso avisar as pessoas que eu já não estou mais na empresa, porque cada vez que eu estiver falando com alguém, eu vou estar simplesmente alimentando essa dor. Então eu preciso simplesmente pegar e dar um stop aqui e começar a vida. Então eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, escrevi um post agradecendo a empresa, tal, não sei o quê, e mudei para Open to Work. Para quê? Para que as pessoas vissem que eu tinha deixado a empresa. Naquele momento, a única coisa que eu queria era acabar com a minha dor de estar sendo contatado justo num momento que eu tinha sido desligado. Mas aí eu falei assim, mas aconteceu algo totalmente inesperado, que foi o quê? No momento que eu coloquei o Open to Work, e eu coloquei o texto agradecendo a empresa, eu lembro até agora, olha, eu coloquei esse post no ar às 6 da tarde. Às 7 já tinha uma empresa que tinha ligado, entrado em contato comigo, um concorrente, falou assim, Daniel, a gente quer que você comece com a gente na segunda. O que a gente tem que fazer para você vir para cá? 8 horas da noite, eu fiquei até as 10 horas da noite, eu falei com 3 empresas. Isso na mesma noite, tá? Na mesma noite. 1 hora depois que o post foi pro ar, já começaram as ligações. Numa hora começaram as ligações. E aí, beleza. Aí eu falei, puxa vida, que troço doido, né? Porque nem eu sabia o tanto que eu tinha disposição em mídia social, de que tantas pessoas me acompanhavam, que tanto eu era visto pelos meus concorrentes, que tanto eu era visto por empresas parceiras. Eu não tinha essa grandeza, né? Essa medição. E aí o que aconteceu? Eu falei, conversando com a minha esposa, eu falei assim, 10 horas da noite, agora não vou atender mais o telefone, mas eu acho que eu preciso pelo menos ir tomando nota com quem que eu tô falando, porque eu tô achando que vai ser um período de transição muito rápido, e eu vou ter aqui alguns números que seria bom depois eu compartilhar com as pessoas de todo esse momento que eu estou passando, né? E aí foi aonde eu fui surgindo com os posts, explicando o que estava acontecendo comigo na transição, porque você sofre de ansiedade, não adianta falar que não está, porque você está naquele negócio, apesar de você estar... Olha o meu caso, estava participando de 29 processos seletivos. Na primeira semana eu já tinha falado com 10, 15 empresas, e aí o que acontece? Mesmo assim você tem ansiedade. E aí você tem que criar algumas coisas. Então tudo isso eu ia compartilhando, né, para tentar ajudar as pessoas que também estavam passando por aquele momento. Só que aí eu fui conseguindo dados para mostrar o que funcionava e o que não funcionava. Então o que aconteceu? Nesse período de transição, respondendo o Open to Work, que é super polêmico, nessa primeira noite, além das 3 empresas que me ligou um executivo que tinha trabalhado comigo na CSU. E falou assim, Daniel, pelo amor de Deus, tira esse Open to Work. Aí eu falei assim, mas por que, cara? Ele falou assim, porque você vai baixar o seu salário, porque você é um cara de alto nível, tal. Me deu um monte de desculpa, tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, quanto tempo você tá desempregado? Ele falou assim, 6 meses. Eu falei assim, quantas empresas entraram em contato contigo? Ele falou assim, nenhuma. Eu falei assim, rapaz, eu coloquei o Open to Work faz 1 hora, já teve uma empresa que falou comigo.
Eu posso estar errado, eu falei pra ele, eu posso estar errado, mas eu quero testar. Mas tira isso, ele ficou uns 15, 20 minutos tentando me convencer. Aí foi aonde eu coloquei essa polêmica também no LinkedIn para falar assim, gente, será que só eu tô passando por isso? Né? E aí o que acontece? E aí é onde que eu falo o porquê que o Open to Work funcionou para mim. E às vezes as pessoas não consideram isso. Lembre-se o seguinte, o LinkedIn ele é composto de profissionais. Os profissionais são pessoas. Todo mundo um dia já foi demitido. Todo mundo sabe quanto doloroso é você estar desempregado. A partir do momento que você pega e se coloca humildemente no lugar, estou desempregado, estou à procura de uma oportunidade. Se você tem 5.000 pessoas na sua rede, você tem clientes, você tem fornecedores, você tem amigos querendo te ajudar. Durante meu período de transição, muita gente me ligava para dar força, mandava mensagem, me ligava. Daniel, cara, olha, consegui aqui. Os caras, teve gente que conseguiu vaga para mim e falou assim, Daniel, olha, o diretor não sei da onde tá querendo falar com você, eu consegui aqui você não vai lá, tal. Que coisa legal. Então, o que acontece? Virou um ambiente super positivo, e aí é onde que eu falo, é o seguinte, use todas as ferramentas que você tem à sua mão para se recolocar. E esqueça dos preconceitos, porque isso só vai atrasar a sua vida. Como que alguém vai te contratar se não sabe que você está no mercado? E teve um negócio importante, que teve uma empresa que entrou em contato comigo, que era um fundo, e falou assim, Daniel, rapaz, a gente nunca entrou em contato com você porque a gente achava que você era tão caro para ser contratado que não valia a pena. Mas agora que você está no mercado, a gente queria conversar contigo. Tu não dá um pulo aqui no escritório para que a gente tenha um projeto que você seria o cara para ser o CEO. Tu não quer entrar aqui? Vem aqui conversar com a gente. Então você vê, olha só, como que o Open to Work mudou completamente a minha vida. E aí eu vim parar na Pay deles. Olha aí, né? Tá dando tudo certo. Olha só. Que história fantástica. Olha, eu imagino que você vai falar mais sobre isso, nesses aspectos no livro. Eu já ganhei um comprador, já me comprou com esse speech aí, já me vendeu o livro. Mas o livro tá muito bom, o conteúdo tá sensacional. Eu acho que minha esposa tava falando assim, poxa vida, eu tava casado com você, eu não conhecia essas histórias aqui. Falei assim, pois é, que às vezes a gente tá no dia a dia, não dá pra contar tudo. Minha esposa tava lendo o livro e falou assim, poxa, eu vou comprar o livro só pra mim lembrar dessas coisas aqui. Falei assim, pois é, você vê que coisa, rapaz. Né? Vamos ver se a gente consegue aí transformar muitas pessoas em profissionais desejados pelo mercado, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Vamos ver, e é um propósito lindo, Daniel, compartilhar sua experiência, as ideias, trajetória, com certeza isso vai inspirar muitas pessoas. Falando sobre liderar equipes de alta performance. Você deu o exemplo do Brasil, dos resultados que vocês em tão pouco tempo conseguiram atingir no Brasil, e agora expandindo essa cultura, essa filosofia para outros países da América Latina. E a pergunta que eu faço é, não diria o segredo, mas como que você faz para liderar equipes de alta performance e formar equipes de alta performance? Eu acho que o segredo do sucesso é saber contratar muito bem e alinhar qual que é o objetivo da empresa. Porque cada empresa tem um objetivo diferente e não existe certo ou errado. Né? Então, tem empresa que quer manter, tem empresa que quer cortar custo, tem empresa que quer crescer. Então, quando você está falando de uma empresa, por exemplo, de crescimento, você tem que buscar pessoas que estão naquele mesmo ponto, né? Porque assim como as empresas, o comportamento humano, né? Você vai encontrar pessoas, profissionais que estão no seu momento de vida. Não significa que o profissional é bom ou é ruim. O que significa nós precisamos encontrar o profissional que ele está no mesmo momento e necessidade da empresa. Então, tem profissional que às vezes está passando por algo mais complicado na família, ele quer focar na família, tem profissional que está mais focado nos seus estudos, ele quer focar nos estudos, mas quando você está numa parte de crescimento, você está procurando pessoas que vão se dedicar e têm o mesmo objetivo de que se a empresa crescer, tem algo para elas também. Então, o que acontece? Porque assim, ninguém nasceu ontem, né? Todo mundo tem que ganhar. Só a empresa crescer. Não, o que eu ganho com isso? Então, você tem que pegar, nesses momentos, encontrar pessoas que estão naquele momento de vida, que são compatíveis com a necessidade da empresa naquele momento. Se a empresa está numa fase de crescimento, você está buscando pessoas que querem crescer. Não adianta você buscar pessoas que estão com
um objetivo, por exemplo, eu já estou num objetivo onde eu não estou disposto a entregar um resultado, eu quero só levar na maciota, né? Sim. É o lifestyle, eu quero viver o lifestyle. Eu quero viver o lifestyle. E não tem nada errado nisso, porque assim, errado, eu posso claro. te dizer uma coisa, se você colocar um profissional que ele quer crescer muito rápido e etc e tal, numa empresa onde ela só quer manter, você queima o profissional dura 3 meses, no máximo. Agora, a mesma coisa acontece, uma empresa que está querendo crescer, mas quer um profissional que ele está buscando, não está buscando entregar algo no curto prazo, vai também ter um descasamento e vai ser ruim, tanto para a empresa como para o profissional. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é encontrar em que momento de vida está o profissional com o momento da empresa. A outra coisa é a questão técnica. Contrate pessoas muito boas, especialistas naquilo que vão te complementar. Então, por exemplo, eu sou generalista, né? Eu olho para a empresa, eu entendo de estratégia, eu entendo de como formar a equipe, de como abrir mercado, esse tipo de coisa, lançamento de produto. Mas quando eu vou, por exemplo, eu preciso de marketing, eu não tenho como eu saber de tudo que é ferramenta de marketing mais atualizada, de que estratégia, do que funcionou, do que não funcionou. Eu preciso de alguém que saiba muito mais do que eu, que vai me dizer que caminho que eu tenho que tomar. A mesma coisa acontece no RH. Eu preciso de um head de RH que vai ter toda essa... muito mais conhecimento do que eu, para até mesmo me corrigir em alguns momentos. Porque imagina só, se você trouxer para sua equipe pessoas que sabem menos do que você, o que vai acabar acontecendo? Você vai, em algum momento, vai estar cometendo algum erro. E nós somos seres humanos, nós vamos errar. Principalmente no ambiente de crescimento exponencial, você vai errar. É natural você errar. Mas você precisa ter pessoas, ter profissionais que eles estão tão bem preparados que eles vão dizer, Daniel, cara, eu acho que a gente tá indo pelo caminho errado aqui, isso aqui vai virar um Titanic se a gente for por aí. É aí onde que eu falo, puxa vida, contratei o cara certo. Senta aí, me explica. Por que você tá achando isso? Me conta aí os seus pontos. E olha, quantas e quantas vezes eu não tive que corrigir a rota porque eu tinha um profissional muito melhor qualificado do que eu. Então, o segredo está em identificar momento, identificar a qualificação das pessoas, mas aí entra também para o C-Level, no meu caso, como head, né, da Operação Brasil e depois da América Latina agora, é saber ouvir. Porque não adianta nada você também contratar os profissionais e não dar espaço e não ouvir o que eles têm para falar, porque se não for ouvir ninguém... Não precisa, né, ter as pessoas. Aí não precisa, né? Aí é outra coisa. Então, eu acho que essa é a receita que eu tenho utilizado para crescimento das empresas onde eu trabalhei. Eu já tive a oportunidade aí de crescer muito em algumas empresas. A Concentrix foi um caso extraordinário, que a gente saiu de 150 pessoas, foi para 4.500 pessoas em apenas 2 anos. Né? Então, também a Sykes, lá em Curitiba, que a gente saiu do zero, a gente foi a 800 colaboradores em 7 anos. Aí... Então, quer dizer, são casos que mostram, né, a gente vai criando um certo padrão, né? Então, acho que, pelo menos nesse ponto, vim acertando, corrigindo aí alguns erros cometidos no passado, e a gente vai ficando melhor, né? É que nem o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Mais experiente, né? Mais experiente, é isso aí. E como que você iniciou a sua carreira? O início, quais foram os primeiros interesses assim por tipo de carreira, atividade que foram despertados lá no início da sua infância, na carreira, não sei quando despertou esse interesse. Então, cara, eu vou falar um negócio pra você, não foi tanto pelo interesse, foi pela necessidade. Porque eu sou de uma cidade chamada Jaú, no interior de São Paulo. É uma cidadezinha pequena, Conheço, de 100 e poucos mil habitantes. Naquela época, a minha mãe era diarista e meu pai era metalúrgico. E a gente andou passando os momentos de dificuldade, porque a empresa que meu pai trabalhava, a empresa estava para fechar, mas aí eles deram um jeito lá de manter ele na folha, não recebia salário, mas estava indo para pelo menos conseguir chegar na aposentadoria, para ver que situação. Então a gente passou muito apertado, né? Então, naquele momento, uma coisa pesada aconteceu comigo, né?
era um menino, e ao abrir a geladeira, eu olhava na geladeira, só tinha garrafa de água, né? Você vê seu pai triste porque não consegue, a mãe fazendo das tripas coração, então você passa momentos muito difíceis. Então lá atrás o que eu me prometia é que eu nunca ia passar por aquilo. E nisso, o que aconteceu? Quando eu fui me aproximando na época de fazer faculdade, eu gostava muito de esporte, praticava handebol na época. Então, se fosse pelo sonho de criança, né, pelo sonho de juventude, talvez eu teria ido mais para essa parte de atleta e etc e tal. Mas aquilo talvez não... O Brasil não tem um grande histórico de atletas bem remunerados, etc. Então, eu não quis arriscar. E na época surgiu uma faculdade de tecnologia em Jaú, que era a FATEC, que era gratuita, era do Estado, e isso era o único caminho que eu tinha. Eu queria ir para a faculdade, para sair daquela situação onde eu estava, e era o caminho, porque eu não ia ter um custo com a faculdade. Eu falei, poxa vida, tecnologia é o que está no momento, a gente está escutando de Microsoft, está escutando um monte de coisa chegando, eu preciso entrar aí. E aí foi aonde eu comecei, cara. Eu entrei ali, e foi onde foi despertando o gosto, mas foi para resolver um problema, e tecnologia sempre foi uma área, desde aquela época já estava em evidência, e aí eu fui aumentando meus sonhos, né? Então meu sonho primeiro era chegar a trabalhar em São Paulo, fazendo essa faculdade, né? Quando eu estava terminando, então eu já estava cada vez mais próximo desse sonho de conseguir vir trabalhar em São Paulo. Errei o alvo, e uma empresa de Costa Rica me contratou, eu fui trabalhar no exterior ao terminar a faculdade, errei o alvo, me preparei acho que tão bem para acertar em São Paulo que eu acabei errando e, né, eu mirei na lua, acertei uma estrela e aí, bom, enfim, foi no que deu, acabei parando em Costa Rica e aí a história começou a andar melhor, mas começou muito com isso, pela necessidade, né? Eu acho que aquela coisa de não querer passar mais por aquilo virou uma obsessão de não passar mais necessidade, né? E deu tudo certo. Agora a pergunta para o Daniel, especialista. Como você vê o futuro da indústria de meios de pagamento como um todo? E quais inovações ou tecnologias você acredita que vão mudar o futuro dos pagamentos digitais? Cara, olha, é assim, o que eu tenho visto não somente no Brasil, mas América Latina, tá? Pagamento instantâneo é o que vem para dominar. E não somente o pagamento instantâneo, mas a interoperabilidade entre eles, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É você utilizar o mesmo meio de pagamento em vários lugares. Você vai falar assim, mas Daniel, mas para isso tem o cartão e etc e tal. Beleza, mas talvez a experiência tá melhorando e muito, né? Nós vemos aqui, por exemplo, olha, o Pix. O Pix é um sucesso. O Banco Central acertou na mosca com o Pix. E tem muito país copiando, né, a solução brasileira e querendo colocar e colocando. Então você vai, por exemplo, para o México. O México tem o SPAY, que é muito parecido ao Pix. Então o pagamento instantâneo, na minha opinião, ele vem a gerar uma oportunidade de evolução tecnológica, porque antes nós ficávamos muito dependentes, né, na mão de vamos dizer assim, de um monopólio, né, das bandeiras, então Visa, Master, Amex, mas agora você tem muitas opções. A partir do momento que você abre esse leque para que empresas as fintechs, né, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro possam também trazer soluções, isso vira um mar de oportunidades. Então, a gente vê, olha, o Pix ainda não tem Pix automático, você não tem... Tá saindo ainda uma série de funcionalidades do Pix, mas ele já é o queridinho. Você olha o volume de transações hoje, ele bate tranquilamente em qualquer outro meio de pagamento aqui no Brasil. E quando você vai para o México, o SPAY também. Ele faz a mesma coisa. Então, o meio de pagamento instantâneo, ele vem se tornando, eu acho que assim, médio e longo prazo é o caminho. E quem sabe não surge algo mais daqui até lá, né? Então, e tudo vem gerando essa facilidade. Então aí você já vai vendo reconhecimento facial, vou pagar com a digital. Quer dizer, vai subindo aquele negócio, eu preciso realmente andar com cartão? Ou eu pago com wearable, né? Eu vou pagar com relógio, eu vou pagar com a pulseira, ou com óculos, ou simplesmente com a íris, ou com o facial. Posso dizer uma coisa?
vem muita inovação por aí. A única constante que a gente vai ver aqui são as mudanças que vão chegando, né? Mas o pagamento instantâneo e que tira toda aquela fricção para o consumidor na hora de fazer o pagamento, isso aí realmente é dado como certo. Isso vai acontecer em todos os países. Tem país que está um pouco mais atrasado que o Brasil, mas é certeza que vai acontecer em todo lugar. O Brasil, em sistema financeiro, bancário como um todo, é referência mundial, né? Em vários aspectos. Você comentou do Pix, é interessante, se você pega a curva de adoção do Pix, né, desde que ele foi lançado, é um negócio brutal, né? O quanto ele vem crescendo e hoje o quanto as pessoas adotaram, como você disse, é o queridinho dos meios de pagamento no Brasil. É o queridinho, as pessoas adotaram e hoje, talvez a pessoa não tenha um cartão, talvez não tenha... Mas ela tem o Pix. Talvez ela não tenha o dinheiro físico, mas o Pix ela tem. O cara assim, você tem 10 reais aí? Eu não tenho, mas eu tenho o Pix. Eu tenho o Pix. O Pix eu faço agora pra você. Não. O Pix eu faço agora e resolve. Nossa, já fui salvo várias vezes pelo Pix. Poxa. Daniel, você atua como presidente do Conselho do Jogo Responsável. Quais são as principais iniciativas que você lidera para promover o jogo responsável como um todo? Claro, então, o que acontece, né? A Pay Retailers hoje, ela é uma das maiores processadoras de meios de pagamento para casa de aposta, né? A gente fala que a gente trabalha com complexidade. Por que complexidade? É um ambiente onde você tem muita tentativa de fraude, você tem muito ataque, então você tem que trabalhar muito a questão de cibersegurança, questão de antifraude. Então, por isso, aí é onde eu faço parte do MID, que é o Movimento de Inovação Digital. E ali, nesse comitê, o que a gente faz? Né? Por ser uma empresa isenta, nós não somos uma casa de aposta, a gente é meio de pagamento. Então, a gente ajuda na criação de cartilhas, de regras que vão ajudar o quê? A criar um ambiente onde seja uma proteção para quem joga. E o que eu quero dizer com isso? Porque não basta você não é aquele negócio, né, viciar o jogador. O jogo ele tem que ser tratado, e aí entram as correções, né? É a questão da informação. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalhava na cartilha é o influenciador. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente já pegou na internet influenciadores que vão e falam que você apostar é um investimento. Não é um investimento, né? E o que acontece? Como o brasileiro ele não tem, digamos assim, não são todas as pessoas que têm uma educação financeira, ela é muito deficiente ainda no Brasil, e o influenciador ele tem um alcance, dependendo do influenciador, é um alcance muito grande, a mídia e falar que isso é um investimento, muita gente acredita. Então, nessa criação de políticas e regras, o que a gente faz é auxiliar as empresas que atuam com operadoras de casa de aposta a identificar meios que vão proteger também quem é o apostador, né? Então, regras de como fazer divulgação, de como fazer mídia, de como tratar a pessoa, identificar se a pessoa, por exemplo, já está viciando, como fazer um canal de proteção para essas pessoas, de como auxiliar. Então, isso é muito importante, né? Porque imagina, não é simplesmente a pessoa vai e perde tudo, isso é ruim para o mercado. O grande... a casa de aposta, né, quando a gente está apostando, e eu aposto também, gosto de fazer minha fezinha, quem nunca fez uma Mega Sena, né, tem tantas apostas aqui no Brasil, mas pensa, para mim nunca foi diferente, depois que começou, né, o movimento de casa de apostas, para mim é muito mais divertido agora assistir um jogo de futebol apostando no meu time. Então eu gosto de fazer isso porque fica divertido, gera uma emoção, dá risada, mexe com um, mexe com outro, mas a gente tem sempre que entender que é simplesmente um momento de diversão, é um dinheiro que você está utilizando para entretenimento. Não é que você vai ficar rico com isso. Então, não é um investimento. Tem gente que fala assim, mas ganho mais do que na renda fixa. Não. Então, é isso que a gente trabalha, né? É poder educar e preparar as empresas desse segmento para que elas façam as coisas de uma maneira responsável. É por isso que a gente chama de jogo responsável, né? E tratar de mostrar esses caminhos de como fazer isso, sempre preservando aí o consumidor, né? Porque no final das contas é um entretenimento. Do mesmo jeito que a gente paga uma Netflix, paga uma Amazon, que a gente quer ter acesso a um conteúdo,
você está usando esse dinheiro para se divertir naquele momento lá. Então tem que ser, eu acho que tem que deixar isso bem claro, né? Quando a gente fala de aposta esportiva, é o dinheiro da diversão, não é investimento. Não é para ficar rico, né? Não é para ficar rico, exato. Daniel, voltando para falar sobre carreira, mercado de trabalho, um tema que eu vejo você falar bastante no LinkedIn, home office e futuro do trabalho. Obviamente, a pandemia acelerou a adoção do home office. Eu vejo seus posts, né? Foto do trânsito, metrô lotado, dia de escritório e tal. Como que você acredita ou como você enxerga o futuro do trabalho, o impacto da atividade remota nas organizações? Hoje, passado anos da pandemia, mas como que você vê e enxerga essa realidade hoje? Então, e esse é meu ponto de vista, tá? Eu acredito que as pessoas elas têm que ser medidas pelo seu desempenho, pelas suas entregas. Se ela está trabalhando do escritório, se ela está trabalhando de casa ou de um hotel, de onde quer que seja, isso é indiferente. O que interessa é o resultado. E aí você vai falar assim, mas Daniel, você hoje vai para o escritório. Claro, eu venho para o escritório. Hoje, para nós, cada empresa tem o seu melhor cenário, né? Para nós que estamos num ambiente de crescimento exponencial, imagina, em 10 meses nós saímos de 13 funcionários para 120. Você precisa criar a cultura. Então, senão você não vai conseguir chegar. Então, o que nós decidimos? Como eu também sou fã do home office, eu acho que assim, a gente tem que ter uns dias porque a gente consegue focar mais, principalmente quando é burocracia, vai ter uma reunião para vir para a empresa, para ligar o Teams, não serve de nada. Mas se for vir para a empresa, que nem, por exemplo, os 3 dias que eu tenho presencial aqui na empresa, é os dias que eu menos ligo o computador, que eu mais estou com as pessoas, que eu preciso encontrar elas, resolver aquelas coisas que eu não conseguiria resolver através do online. E quando eu vou para o online, é quando eu tenho que ler contrato, é quando eu tenho que entender de uma regulação, porque aí eu preciso estar focado ali naquele momento. Quando você está na empresa, então é o momento de você pegar, compartilhar, ter aquela área do café. Saem muitas inovações. Então hoje o meu modelo preferido, ele é o híbrido. Só que o que acontece, como às vezes eu encontro muita gente que fala que teria a oportunidade de utilizar um híbrido de um home office, e aí é onde vem a flexibilidade, porque a partir do momento que você tem o híbrido, depende do momento da empresa, você consegue fazer alterações. Então vamos supor, você tem um profissional muito bom, mas ele de repente, você quer facilitar a qualidade de vida. Vamos pegar um caso, uma mulher que esteja grávida, mas está no início ainda da gravidez, mas ela está com dificuldade de vir para o trabalho. É um excelente profissional, deixa trabalhar de casa. Porque aí nem vai para o híbrido, mas você tem essa possibilidade de tomar essas decisões a partir do momento que você entende o modelo e começa a utilizar ele. Então você pode pegar e ir trabalhando de uma maneira, eu diria, né, não existe uma receita certinha, mas o porquê que eu posto muito da questão, você mencionou bem que eu tiro foto às vezes no metrô, que eu tiro no trânsito, e eu faço isso de propósito, porque cada vez que eu encontro com um executivo e que o cara vem para mim e fala assim, Daniel, esse negócio de home office não funciona, posso te dizer uma coisa, o profissional que é ruim no presencial, ele vai ser ruim em qualquer lugar. Então não é o problema o home office, o problema é o modelo de gestão e o profissional. Se você contratou bem, ele vai dar resultado em qualquer lugar. Então aí é uma questão mais de confiança e medição de resultados. E eu coloco muito as fotos, principalmente de metrô, porque eu me coloco nos sapatos de quem trabalha comigo. Então é tratar de entender a dificuldade, né? Porque você imagina, um cara que sai às vezes da Zona Leste para vir para a Zona Sul, é uma viagem, às vezes são 2 horas. E quando você vai para o metrô, dependendo do horário de pico, cara, eu já peguei metrô que eu tive que esperar 7, 8 trens passarem, ou 8 trens passarem para eu poder entrar. E para eu poder entrar numa lata de sardinha. Mas só entende isso quem pega o trem. Então eu faço de propósito, você vai falar assim, mas Daniel, você é masoquista. Não, eu não sou masoquista, não. Na verdade, eu sou muito assim, eu valorizo muito o meu tempo. Se eu olhar em casa que para chegar no trabalho eu demoro 40 minutos de trem e de carro vou demorar 1h30, eu vou de trem. Só que aí eu trato de unir o útil ao agradável, né? Eu já vou lá, já questiono.
aí já converso. Então, as conversas, às vezes, que eu tenho no escritório com as pessoas aqui, a gente está falando das mesmas coisas. Poxa vida, peguei a estação lotada. Eu também peguei. Então, você pega e se coloca no lugar da pessoa, porque é muito fácil, né? Poxa, peguei meu carro, cortado, vim trabalhar no ar-condicionado, fiquei 1h30, e você pegar e julgar, né? O ser humano tem isso muito, de julgar. Vou julgar, o cara tem que vir. Poxa, pegou lá. Não dá para analisar uma situação de home office. Então, eu faço isso realmente para trazer para uma discussão saudável, porque principalmente quem trabalha num ambiente de back-office, de administrativo, de tecnologia, essas são oportunidades que a pandemia já falou para a gente que dá para fazer. Tem outras funções que não dá. Um dentista não dá para fazer home office. Um caixa de supermercado ainda não dá, porque tem supermercado que não automatizou ainda, né, os seus caixas, mas deve acontecer no futuro. Mas o que eu quero dizer para aquelas posições que dá para fazer, por que não considerar? Isso desafoga o transporte público, desafoga as vias, e ainda assim a pessoa tem a oportunidade de estar usando melhor o seu tempo. Eu mesmo, nos dias que eu tenho home office, eu já me programo. Poxa vida, 1 hora de trânsito que eu não vou ter, eu gasto 1 hora a mais, eu invisto 1 hora a mais na academia. A outra pessoa vai lá e usa para fazer uma leitura, investe num curso online, ela consegue fazer um monte de coisa. Então, por que não a gente olhar também um pouco para esse lado humano? Porque as pessoas vêm como benefício. Acaba vendo como benefício, e não tem que ser a ferro e fogo. Puxa vida, nós temos que ter um escritório. Dependendo da empresa, não vale a pena ter um escritório. Começa no home office. Uma das primeiras perguntas em processo seletivo que os candidatos fazem é: qual que é o modelo de trabalho? É híbrido, é home office, é presencial? E sendo presencial, você já diminui a quantidade assim, de candidatos disponíveis, porque não tem interesse mais nesse modelo. Exato, principalmente aquele candidato que tem a empregabilidade muito alta. Porque se ele tem empregabilidade alta, ele escolhe. E quando ele escolhe, se esse for um critério para ele, esquece. Você não contrata. E aí é onde você pode, às vezes, inibir de ter os melhores profissionais trabalhando contigo. Então são coisas para você avaliar. Eu quero uma equipe, eu quero o que sobrou no mercado, ou eu quero trazer aquele cara que é um pouco mais exigente, mas entrega um resultado, né, fora da curva. Então, tudo isso que às vezes você tem que equilibrar na sua balança, né? Vale a pena? Eu acho que o importante é refletir isso, né? Para quem é empresário, esse level é trazer isso para a mesa e discutir. Pensar um pouco, né? Daniel, qual é a sua zona de impacto? Onde você acredita que faz diferença na vida das pessoas? Cara, eu acho que hoje eu acabo, né, com esse meu jeitão um pouco ativo, gerando oportunidade. Eu acho que isso, gerar oportunidade para mim é uma coisa importante, né? Ter esses desafios são coisas que me movem, né? Então, eu preciso primeiro estar de bem comigo, e isso acaba impactando de uma maneira positiva quem está próximo. Mas eu acho que também tem um ponto importante, que é o livro, né? Que é onde eu trago para a sociedade a minha maneira de dar um retorno para a sociedade, com um método onde, às vezes, aquele profissional que tem muito medo de ser demitido, mostrar um caminho para ele e falar assim: você não precisa ter medo, né? Porque às vezes você se depara com situações bizarras, né? E quando eu falo bizarro, tem tanto profissional formado em faculdade de primeira linha, tem idioma, tem experiência, e perde a vaga para um cara que não tem nada disso, mas ele sabe trabalhar a marca pessoal dele. Então, o livro ele vem para ajudar isso, ajudar aquelas pessoas que têm, às vezes é um pequeno detalhe, é uma coisa que precisa ajustar, como que é que ela se coloca como um profissional desejado. Então, eu acho que isso hoje, para mim, é onde eu causo impacto, né? E mostrar que é possível, né? Mostrar que é possível e trazer aí, dar esse retorno para a sociedade com um método que eu acredito. E que espero possa ajudar muita gente, né? Vai ajudar, com certeza, com certeza. Qual conselho você dá para as pessoas que estão iniciando a carreira, os jovens, faculdade, terminando a faculdade? O que você diria para essas pessoas? Cara, você está entrando no mercado de trabalho, a primeira coisa é ler esse livro.
Já vai evitar de você cometer uma série de erros, né, Daniel? Já leu o livro e você já gabarita nos processos, né, cara? Não, vou dar um spoiler aqui. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, né, que apontava o seguinte: na geração Z, que está entrando aí no mercado de trabalho, 30% desses profissionais são demitidos nos primeiros 30 dias. 30%. É um número muito alto. Porra, 1/3, cara, de todo mundo. É 1/3. E a gente cobre isso no livro. Então, se você está sendo vítima, deixe de ser vítima, leia o livro e já aprenda, porque tem muita coisa básica. E às vezes a gente... Não é que a gente não quer ser um bom profissional, mas é que às vezes a gente não tem... São coisas que podem parecer absurdas, mas que acontecem nas empresas. E você não ter esse tato, você vai demorar um tempo para aprender. O que eu estou trazendo com o livro é o seguinte: o que eu consegui fazer em 20 anos de carreira, de repente você consegue fazer em 5. Estou dando uma maneira de acelerar esse processo. Você não cometeu os erros que talvez eu já cometi. Galera, olha o shortcut do Daniel aí no livro, hein? Presta atenção, vai nesse caminho que vai dar bom. Daniel, me indica 2 pessoas para participarem do podcast e ter um papo legal aqui, igual a gente teve hoje, que possa também impactar muitas pessoas. Cara, olha, tem um rapaz muito conhecido que é o André Santos. Um dos primeiros top voicers do LinkedIn, né? Isso, ele foi quem fez o prefácio do meu livro. É um cara que eu admiro bastante, porque o André, ele desistiu da carreira corporativa para ele ser a sua própria empresa. Essa também é uma opção, né? E um outro cara que eu admiro bastante, você pode trazer, é o Richard Uchoa, que ele é empresário da Revo, que é uma empresa que trata de treinamentos corporativos. E ele era um cara que defendia o trabalho presencial, e hoje a empresa dele é 100% remota e ele tem profissionais trabalhando, são 300 pessoas que trabalham com ele e espalhadas pelo Brasil. E ele realmente teve uma história de sucesso fazendo isso. Então, são pessoas que trabalham desde administrativo, TI, etc., na empresa dele, e todo mundo 100% está no home office, incluindo ele. E é muito bacana acompanhar ele no LinkedIn, porque a gente se diverte às vezes com os posts. Os meus são engraçados, mas o dele eu acho que é melhor, acho que ganha, viu? Vou acompanhar o Richard também, muito bom. Daniel, baita prazer falar com você, te conhecer, bater esse papo. O tempo passou voando. Cara, acho que foi uma conversa muito inspiradora, de verdade. Tem muita coisa legal aqui que a gente discutiu, que você compartilhou. E tenho certeza que o livro sendo lançado, você já tem um fã aqui, um cliente, um consumidor do livro e vários outros também que vão surgir. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos ensinamentos. Acho que eu tive a chance de aprender também com você aqui nessa troca e compartilhando essa conversa, desse tempo com você, Daniel. Tá joia, Bruno. Obrigado pelo convite. E tá aí, né? Mais uma vez a gente falando um pouquinho. Obrigado aí por poder falar um pouquinho da carreira que eu tenho feito até agora, tá bom? Obrigado, gente. Como as pessoas te acham na rede social, no LinkedIn? No LinkedIn tá como Daniel Moreto, né? É bem simples aí encontrar. Instagram, Daniel Moreto Oficial. TikTok eu também tenho, Daniel Moreto Oficial. Maravilha. Obrigado, Daniel. Forte abraço para você. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Episódio editado por Retenção Multimídia.